Amém. Vamos colocar em pé, em reverência à palavra. E vamos abrir no Salmo de número 105. Salmo 105. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Amém? Todos acharam? Está escrito assim: chamou a fome sobre a terra e fez mirrar toda a planta do pão. Mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até ao tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar. O dominador dos povos o soltou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para a seu gosto sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Até aqui. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, esta palavra, Senhor, que acabamos de ler, é a Tua palavra, Senhor. Ela não veio, Senhor, pelo intelecto humano, ela não foi produzida por vontade humana, mas a Tua palavra foi produzida pelo Espírito Santo, que usou homens santos, homens consagrados, para escreverem aquilo que o Senhor, aleluia, foi colocando ali para que eles, ó Pai, transcrevessem, ó Pai. Esta palavra nasceu nos céus, ó Pai, e foi dada a nós através do Teu Espírito Santo, e usou os Teus servos, ó Pai. Fala conosco, Senhor, através desta palavra nesta noite, porque nós sabemos, ó Pai, que Tu tens um propósito para abençoar as nossas vidas através desta palavra. E este propósito se cumpra sobre as nossas vidas. Usa, Senhor, a minha vida, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esse trecho que nós lemos do Salmo 105 vai falar sobre a história de José do Egito. E aqui, enquanto eu estava lendo aqui, meditando nesse texto, algumas coisas o Senhor foi ministrando ao meu coração sobre esta passagem. Primeiro, quem chamou a fome sobre a terra? Aqui diz, e dá a entender que foi o Senhor, porque antes ali ele vai falar que o Senhor é quem estava conduzindo o povo de Israel, e ele vai falar sobre várias coisas, e ele vai chegar nesse tempo em que ele vai falar que o Senhor chamou a fome sobre a terra. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos o Senhor controlando e governando todas as coisas. O Senhor está no controle da história. Por mais que a gente olhe e veja tantas coisas acontecendo que a gente gostaria que não acontecesse, mas elas acontecem sob a permissão de Deus. Não é Deus que está gerando o mal, porque Deus, Ele não é o criador do mal, não é Ele que promove o mal, mas Ele permitiu o mal por causa do pecado do homem. Quando lá no princípio, em Gênesis, Ele disse para Adão: olha, não coma desse fruto, porque no dia que você comer dele, certamente você vai morrer. Deus estava advertindo ao homem que através da sua desobediência, o mal iria entrar na terra. E o mal, uma vez que entrasse, ele iria atingir a todos os homens. A palavra de Deus diz que através de um homem o pecado entrou no mundo, e o pecado atingiu a todos os homens. Chegou a todos. E o homem está contaminado pelo pecado, e o homem tem a sua existência manchada pelo pecado. E nós vemos tantas tragédias, tantas coisas que aconteceram. Logo no princípio, ali ainda nos dias de Adão, os seus filhos, Caim e Abel, Caim assassinou Abel.
E tudo isso como consequência do pecado que Adão sabia era a sua desobediência, a desobediência de Eva. E assim foi sucedendo grandes tragédias sobre o mundo e acontecem até hoje. E nos dias aqui, nós vemos que Deus também vai usar algumas coisas para o seu propósito. A palavra de Deus diz que o Senhor transforma a maldição em bênção. Deus chamou a fome sobre a terra e fez mirrar toda a planta do pão. Deus tem um propósito nisso. E o propósito é na vida de José, e o propósito é na descendência de Abraão, e o propósito é sobre os filhos de Israel. A maneira que Deus trabalha, a maneira que Deus age, muitas vezes para nós parece ser uma coisa sem sentido. Nós sempre gostamos das coisas mais fáceis, da maneira mais prática. Mas a palavra de Deus diz que os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor, os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Tudo que Deus faz com um propósito. Deus não faz nada por acaso, nem aleatoriamente. E Deus está aqui agindo novamente na história humana, porque Ele tem um propósito. O seu propósito é colocar José lá no Egito, aleluia. Então Deus chama a fome sobre a terra e faz mirrar toda a planta de pão, mas antes que essa fome chegue, versículo 7, Deus mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, José. Quem mandou José para o Egito? O texto vai nos dizer que foi Deus. De que maneira Deus mandou José para o Egito? Deus permitiu que os seus irmãos o traíssem, Deus permitiu que ele fosse mandado como escravo, Deus permitiu que ele fosse comprado como escravo e que ele vivesse como escravo. E Deus permitiu que ele fosse traído e acusado injustamente pela esposa de Potifar. Injustamente ele vai para a prisão e ele começa a cumprir uma pena de um crime que ele não cometeu. Mas nós vemos que por trás de tudo isso está a mão poderosa e soberana de Deus guiando a existência daquele jovem, guiando os caminhos daquele jovem. E a gente se lembra daquele louvor que fala, não compreendo os teus caminhos. E é verdade, muitas vezes nós não vamos compreender os caminhos de Deus. Quem já leu o livro de Jó, você vê Jó a todo instante do livro dele, questionando a Deus e querendo compreender o porquê, a razão de que tudo aquilo está acontecendo com ele. Deus vai falar com ele, mas Deus não vai dar explicações para ele. Porque nós não somos capazes de compreender as coisas do Senhor. O apóstolo Paulo diz, quem tem a mente de Deus, quem primeiro deu a ele, quem foi o seu conselheiro, quem é que pode dizer para Deus o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer, e como ele tem que fazer? Não somos nós. Deus permitiu que José fosse escravizado, Deus permitiu que ele fosse colocado em grilhões. Versículo 18, aqui diz, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram a ferros. Deus permitiu tudo isso, permitiu que ele fosse para o Egito, Deus chamou a fome sobre a terra, Deus permitiu que ele fosse escravizado. E qual era o propósito de Deus em tudo isso? E quando nós olhamos aqui, nós vamos entender, versículo 19 diz, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra de quem? A resposta está aí no versículo mesmo, a palavra do Senhor o provou. Então nós vemos que Deus está agindo em tudo para provar a vida de José. O que isso tem a ver conosco? E o que esse trabalhar de Deus na vida de José pode revelar aquilo que Deus faz na nossa vida? Deus vai trabalhar na nossa vida da mesma maneira que Ele trabalhou na vida de José. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós compreendemos, estamos aqui meditando sobre a vida de José, mas nós também podemos falar da vida de Davi. E está lá um pastor de ovelhas cuidando da sua vida, cuidando das ovelhas do seu pai lá no campo. Ninguém prestava atenção em Davi, ninguém punha os olhos em Davi, ninguém tinha ciúmes de Davi, ninguém tinha inveja de Davi, ninguém queria o mal de Davi, mas Davi está lá no campo sozinho cuidando das suas ovelhas. Até o dia em que Deus manda o profeta Samuel ir lá na casa de Jessé e ungí-lo como rei de Israel no meio dos seus irmãos. A partir daquele momento a vida de Davi mudou. E Davi então, de um desconhecido, de alguém que ninguém queria
dava nenhum valor, nenhuma importância. Deus vai trabalhando na vida de Davi, Deus vai colocando Davi em evidência, e daqui a pouco Saul tem ciúmes de Davi, e Davi tem que fugir sem ter cometido nenhum crime. Davi tem que viver como um fugitivo, sem ter cometido nenhum mal. E passam-se anos e anos ele fugindo, porque Deus tem um propósito de trabalhar na vida de Davi também. Da mesma maneira com os filhos de Israel, e eu quero ir com os irmãos lá para Deuteronômio capítulo 8. Olha o que Deus fala para os filhos de Israel em Deuteronômio capítulo 8. Versículo 2. O Senhor fala assim para os filhos de Israel: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e para provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias os meus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecestes, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deus está falando: te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou neste deserto durante 40 anos, para te humilhar e para te provar. Algumas versões diz tentar, mas aqui a raiz, o sentido é provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. O propósito de Deus era provar os filhos de Israel através daquilo, para saber o que estava no coração deles. Da mesma maneira, diz que a palavra do Senhor provou a José, para saber o que estava no coração de José. Deus vai provar o meu e o teu coração através da sua palavra. Todos nós temos a Bíblia, todos nós conhecemos a palavra do Senhor, e esta palavra vai nos provar. Como que Deus vai provar, pastor? Como é que Deus vai me provar através da Bíblia? Exatamente como Ele provou a Israel, para saber se você vai guardar, se você vai obedecer ou não. Guardar aqui não é no sentido de você memorizar a Bíblia, saber um versículo de cor. Tem muitas pessoas que sabem a Bíblia de cor, versículos de cor, mas não obedece nada do que está na Bíblia. Aí não adianta. Aí você não está guardando no sentido que Deus está falando. Você está memorizando, é diferente. Você está decorando, é diferente. Mas você não colocou em prática na sua vida. E aí nós podemos levar lá para o Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 7, onde Jesus disse assim: aquele que ouve a minha palavra e não pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e combateram contra ela a tempestade, os ventos, os rios, e caiu, e foi grande a sua ruína, porque estava edificada na areia. Ela não tinha estrutura, ela não tinha fundamentos. Por quê? Porque a pessoa ouviu, mas não praticou. Então Deus nos deu a sua palavra, nós recebemos a sua palavra, e todo o trabalhar de Deus conosco é pela palavra. Jesus disse para Nicodemos que nós temos que nascer da água e do Espírito. A água é a palavra de Deus. Temos que nascer da palavra e do Espírito. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A palavra do Senhor, ela é enviada a nós com um propósito. O propósito é de salvação, e o propósito também é de aperfeiçoamento, e o propósito é de transformação da nossa vida. Esse é o propósito da palavra de Deus. Transformar a nossa natureza. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E o meu entendimento vai ser renovado, transformado através do quê? Da palavra de Deus.
É na palavra de Deus que eu vou aprender o que é pecado, que eu vou aprender o que agrada e o que não agrada a Deus, que eu vou aprender os princípios daquilo que Deus tem para mim. É na palavra de Deus. E esta palavra o Senhor me dá com esse propósito de salvação, de transformação, de regeneração. Aleluia! Jesus disse para os discípulos: vós estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. A palavra entra dentro de nós, ela tira a sujeira, a imundície do pecado. Ela nos mostra, aleluia, quem nós somos, e ela mostra o que está errado na nossa vida. E a Bíblia vai dizer: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É com propósito que Deus está falando isso. Quando eu olhar para a palavra de Deus, seja eu lendo, seja eu ouvindo uma pregação, seja eu, aleluia, meditando na palavra, eu estou ouvindo a voz de Deus. Eu não devo endurecer o meu coração. Eu devo me submeter à palavra de Deus. Aleluia! Eu devo transformar as minhas atitudes pela palavra de Deus. José foi traído pelos seus irmãos. Qual é a tendência natural do ser humano? Buscar uma oportunidade de vingança, de pagar o mal com o mal. E ele teve essa oportunidade. Uma vez governador do Egito, uma vez sendo aquele que abaixo de Faraó não tinha mais ninguém no Egito. Só o Faraó estava acima dele. Abaixo do Faraó era ele, mandava e desmandava. Tinha poder de mandar matar, mandar prender, ele tinha poder de tudo. E num determinado dia ele vê os seus irmãos chegarem e se curvarem diante dele, sem saber que ele era José, sem saber que ele era o irmão que havia sido traído e vendido por eles. Ele vê eles ali, aleluia, e ele tem ali o poder, e ele tem a oportunidade de pagar com mal o mal que eles os fizeram. Mas José não paga o mal com mal, porque ele foi transformado pela palavra de Deus. Nós vemos Davi que por anos foge de Saul. Saul está procurando matar ele. Saul está falando para todo mundo que ele é um traidor, que ele é um conspirador, que ele é alguém que não merece confiança. Mas de repente Davi está escondido por 2 vezes numa caverna. Ele está escondido uma hora numa caverna, outra vez em outra, mas ele está lá escondido. E o que acontece? Por 2 vezes Saul entra na caverna que Davi está escondido. Uma vez ele vai ali usar aquela caverna como um banheiro. Outra vez ele vai dormir dentro da caverna. E Davi tem a oportunidade de matar Saul. E os seus soldados dizem: olha aí, olha o dia que Deus preparou para colocar o teu inimigo nas tuas mãos. Você não precisa nem estender a tua mão contra ele. Autoriza, eu vou lá e eu acabo com ele. Só me autoriza, só diz, olha, vai. E é um golpe só, não preciso dar nem 2, nem 3. É só um golpe. Com um golpe eu acabo com Saul. E Davi diz: longe de mim estender as minhas mãos contra o ungido do Senhor. Ele é ungido do Senhor. E eu não vou fazer isso. Davi está transformado pelo quê? Pela palavra de Deus. Porque se é a natureza carnal, irmão, Davi não pensava 2 vezes. Ele mesmo ia lá, iria matar Saul. José não ia pensar 2 vezes em colocar: vocês estão aqui agora, então vocês vão desfrutar um pouquinho da prisão que eu desfrutei. Vou colocar vocês lá no calabouço lá. Ou vou mandar dar uma coça em vocês. Vocês aprenderam o que é bom. Ele poderia fazer isso. Mas estava transformado pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor o provou. Deus nos deu a sua palavra para que a gente entenda que nem só de pão nós viveremos, mas nós vamos viver de toda a palavra que sai da sua boca. Jesus disse: as palavras que eu tenho vos dito são espírito e vida. O mandamento de Deus é vida. Quando Deus aqui vai promulgar a lei, Deus vai usar Moisés e vai falar: eu estou colocando diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Obedecer a palavra, me submeter à palavra é vida. Obedecer a palavra, me submeter à palavra é bênção. Mas a desobediência é morte e maldição. Por isso a Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o teu coração.
Ouve a palavra do Senhor e pratica esta palavra. Porque olha que Jesus diz lá em São João capítulo 12. Vamos lá para o Evangelho de João agora. Capítulo 12. Versículo 48. Jesus está dizendo assim, ó, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Presta atenção no que Jesus está falando. Quem me rejeitar a mim, você sair e perguntar, quem é que rejeita Jesus? Poucas pessoas vão ter coragem de rejeitar o Senhor Jesus. Mas se a gente mudar a pergunta, você é obediente à palavra de Deus? Aí nós vamos ver que tem pessoas, não concordo com a Bíblia, eu não aceito a Bíblia, eu acho que a Bíblia não tem nada a ver comigo. Nós vamos ver que muitas pessoas vão rejeitar a palavra. Muitas pessoas vão ficar bravas, a Bíblia aí foi escrita por homem, vão ter raiva da palavra. Mas Jesus está dizendo que quem rejeita a palavra, rejeita a Ele. Não tem como eu amar Jesus e odiar a Bíblia. Não tem como eu amar Jesus e rejeitar a Bíblia. Não tem como eu amar Jesus e desprezar a Bíblia, é incompatível. Porque Jesus e a palavra são um. Capítulo 1 aqui de João diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Apocalipse 19 diz, o nome pelo qual o Senhor Jesus é conhecido nos céus é a palavra de Deus. Jesus diz, quem me ama, guarda a minha palavra. Muitas pessoas pensam que estão amando a Deus, mas estão rejeitando a sua palavra. E rejeitando a sua palavra, estão rejeitando a Deus. Automaticamente, irmão. Quem rejeita a palavra, rejeita a Deus automaticamente. Não tem como separar a palavra de Deus. Não tem como eu amar a Deus e não amar a sua palavra. E Jesus diz que essa palavra vai fazer o quê? Esta palavra vai julgar a cada um de nós. Jesus está dizendo isso, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Quem vai julgar quem rejeitar a palavra de Deus? A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Irmão, pensa na seriedade disso. Deus vai passar cada ser humano pelo crivo da palavra. Cada pessoa vai ser julgada pela palavra de Deus. Mas eu não aceito a Bíblia. A Bíblia vai te julgar. Mas eu não concordo com a Bíblia. A Bíblia vai te julgar. Mas eu acho que a Bíblia está errada. A Bíblia vai te julgar. Quer você queira ou não, quer você acredite ou não, quer você aceite ou não, a Bíblia vai julgar a tua vida. Ela é o instrumento de Deus pelo qual Deus vai julgar a humanidade. Esse é o propósito da palavra do Senhor. No sentido do mundo, mas no sentido da igreja também. Vamos ler Mateus 21. Que às vezes a gente acha que é só para quem está fora e quem está dentro. Vamos ver o que Jesus conta nessa parábola de Mateus 21. A partir do versículo 28. Mateus 21, a partir do versículo 28. A parábola dos dois filhos. Jesus diz assim, mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi.
E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Quem é que fez a vontade do Pai? Aquele que disse: eu vou, ou aquele que obedeceu? Muitos de nós estamos na igreja, irmãos. Ouvimos a palavra de Deus, conhecemos a palavra de Deus de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse. Mas poucos estão se submetendo à palavra. Uma das coisas mais surpreendentes que a gente vê hoje em dia é quanto crente envolvido em corrupção, irmão. Fiquei admirado essa semana, que viu o dono de um banco aí famoso, que está na cúpula aí de todo esse escândalo aí de corrupção, a foto dele com a bibliona debaixo do braço. Quem sou eu para julgar ele? Mas que ele tenha se arrependido, que ele tenha se convertido. O sócio dele, o cunhado dele, que foi preso tentando fugir, pastor. E a senadora Damares, uma das integrantes lá daquela comissão que está investigando o desvio de dinheiro do INSS, declarou essa semana que tem igrejas envolvidas no desvio de dinheiro do INSS. Misericórdia. O que é isso, irmãos? Jesus termina o sermão da montanha dizendo: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome... Vai dar uma lista de coisas que fez. Jesus vai olhar para eles e vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Quem são essas pessoas, irmão? São pessoas que estão dentro da igreja, mas que não passam no teste da palavra. Não passam no teste da palavra. Estão dentro da igreja, conhecem a palavra de Deus, alguns até estão envolvidos no ministério, mas não passam no teste da palavra, porque nós não somos salvos pelas obras. Eles vão dizer: Senhor, Senhor, eu fiz isso, 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 mas nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pelo quê? Pela fé. A fé é o quê, irmãos? A fé é obediência. Tiago diz que a fé sem obras, ela é morta. Não basta dizer eu creio na palavra do Senhor. Eu tenho que obedecer e praticar a palavra do Senhor, para que a palavra do Senhor tenha efeito na minha vida. Que efeito que é? Regenerador, transformador. Paulo diz: aquele que pecava não peca mais. Nascemos de novo, fomos transformados. Pelo que, irmãos? Pela palavra de Deus. Não posso andar na prática do pecado. João diz: aquele que anda na prática do pecado não conhece, nem o viu. Aquele que vive na prática. O que é isso, irmãos? A pessoa que sabe o que é errado, mas continua praticando, continua. É pecado, mas continua praticando. Está errado, mas continua praticando. Qual é o exemplo que nós temos disso, irmãos? Judas. A Bíblia diz que Judas andou com Jesus o tempo todo, e a Bíblia diz que Judas roubava o tempo todo, carregava a bolsa e roubava o que ali era lançado. O que tinha no coração de Judas que não foi transformado? Avareza. Quem controlava a vida de Judas? O amor ao dinheiro. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte de males. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro, o problema é a avareza, que era o que estava no coração de Judas. Vendeu ao Senhor Jesus, traiu o Senhor Jesus, por causa do quê? Dinheiro. Não foi transformado pela palavra de Deus. Teve oportunidade, mas quantos estão tendo a oportunidade de estar dentro da casa do Senhor? Mas a oportunidade que Deus nos dá é para mudança, é para transformação. Jesus disse para aquela mulher que deveria ser apedrejada, segundo a lei de Moisés, que foi pega no ato de adultério: vai e não peques mais.
A oportunidade que o Senhor nos dá, o perdão que o Senhor nos dá, é para uma mudança de vida. Para o paralítico que foi baixado lá pela cama, Jesus disse: os teus pecados te são perdoados. Vai, não peques mais. Não peques mais. Então o Senhor nos dá a sua palavra, e a sua palavra vem para transformar a nossa vida. Vamos voltar lá para o Salmo 105. E nós vamos encerrar. Versículo 19: até o tempo em que chegou a palavra do Senhor, até o tempo que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Depois da prova vem o quê? Vem a bênção. Ele foi provado e aprovado. Mandou o rei e o fez soltar. O dominador dos povos o soltou. Fez o senhor de sua casa e governador de toda a sua fazenda. Para a seu gosto sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. A prova da palavra não é para o nosso mal, mas é para o nosso bem. Depois que José foi aprovado, o Senhor o honrou. O povo de Israel foi tentado e provado no deserto, mas depois da prova no deserto veio o quê? Veio a terra prometida. Depois da prova vem a bênção, vem a vitória. Então a prova que o Senhor está colocando em nós, Ele está permitindo situações, Ele está permitindo circunstâncias, para saber o que tem no nosso coração. Então, muitas vezes a gente fala: Senhor, eu faço tudo o que o Senhor quiser, mas na hora que chega, é que Deus vai ver. Eu quero ver agora. Eu quero ver agora se ele vai ter coragem de renunciar a si mesmo. Eu quero ver se ele vai ter coragem de renunciar ao pecado. Eu quero ver se ele vai ter coragem de renunciar à sua carne. Eu quero ver se agora ele vai refrear os seus instintos para me obedecer. É aí que Deus vai saber se nós amamos a Ele ou não. É aí que nós vamos ser provados ou reprovados. Mas o Espírito Santo está conosco. Nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco. Ele é o ajudador. Aleluia. Tem coisas que naturalmente nós não vamos conseguir vencer, irmãos. Mas o Espírito Santo, aleluia, vai nos capacitar a vencer. Tem batalhas que você vai travar, que você vai ter que ter uma luta muito grande. Mas você não vai estar lutando sozinho. O Espírito Santo vai estar com você. Ele é que nos capacita, aleluia. Ele que nos dá estratégias para vencermos, aleluia, as lutas que nós enfrentamos para agradar a Deus. Nós possamos entender isso. Que a palavra do Senhor, ela vem para transformar todo o nosso ser. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É assim, irmãos, que nós agradamos a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Todos nós estamos sendo provados pela palavra do Senhor. Todos nós estamos sendo confrontados por ela. Mas que como José, como Davi, como o apóstolo Paulo, e nós sejamos aprovados.